Ser feliz não te faz grato, mas ser grato é que te faz feliz. Mais de 400 anos haviam se passado. Uma geração após outra, até que Deus não havia mais sentido na vida de toda a grande maioria. E um povo onde Deus não faz sentido, eles não passam de escravos. Eu posso dizer com alguma autoridade, porque por 40 anos Deus não fazia sentido absoluto na minha vida. E foram 40 anos de uma obscura escravidão. Você não percebe isso enquanto está vivendo essa situação tão nefasta, deprimente. É só quando você descobre que há liberdade proposta que você vai querer conhecer qual é o outro lado da história, o outro lado da vida, o destino que muitos ignoram, conformando-se com o mundo, conformando-se com estados precários de vida, com vazio existencial, buscando milhares de estímulos para ter migalhas de prazer. Maldita síndrome do hedonismo. Mesmo passado séculos, Deus mostra para todos nós que Ele está atento à mais débil oração. Quando um povo escravo no Egito começa a clamar, Jeová responde, e Ele está atento a toda a oração, a toda a súplica. Ele sabe de cada momento difícil, esse mesmo que você pode estar passando. Ele é conhecedor. Aí você pode inquirir e me dizer, mas por que Ele não me livra? Porque Ele quer te preparar para ser um gigante da fé, uma gigante que testemunha a existência de Deus. Porque quando Ele quer fazer de um homem, de uma mulher, um gigante, muitas vezes a Bíblia nos ensinou que Ele pode reduzi-los em caquinhos primeiro. Deus sempre sabe o que está fazendo, porque Ele vê o fim desde o princípio e quer nos tornar mais maduros para fazer com que tudo que nos foi tirado, tudo que nos foi subtraído pela vida ou por pessoas, golpes sofridos, Deus está dizendo agora para você que Ele te prepara para te restituir, não na monta que foi tirado, mas multiplicadamente. Mas para isto é necessário a sua maturidade. Pelo amor de Deus, compreenda e incline teu semblante diante de Deus e diga, me ajuda a atingir esse estágio avançado da vida, Senhor. Peça para amá-lo mesmo nesses momentos difíceis, porque quando você ama a Deus, a resposta é diferente. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou na mente de homem nenhum o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Pode dizer aleluia. Isso está escrito, foi Deus que falou, não eu. 1 Coríntios 2:9. Deus ouviu o clamor do povo no Egito e preparou para que eles saíssem de lá. Mas não de uma forma qualquer, mas sobrenaturalmente. Um homem, um simples pastor tirado do deserto, gago, 80 anos, sem compostura, que outrora fora preparado para ser um faraó, mas agora era um pastor solitário, conformado com o deserto, conformado com a solidão,
conformado com a pequenez, conformado em não ter mais nada. Mas Deus tinha tudo para ele. Deus tem tudo para você. Eu posso falar com uma certa autoridade de quem está começando a aprender o tudo de Deus. Glória a Deus nas alturas, dê glórias ao Senhor. Diga que você crê, é o começo da virada. Aquele povo foi levado até a praia de Nuveiba. Deus me deu a honra de estar ali. Eu já pude pegar um punhado daquela areia, aquela praia única naquela região, naquela península do Mar Morto, que caberia perto de 2 ou 3 milhões de hebreus e estrangeiros acampados diante de Baal-Zefon, conforme reza no livro de Êxodo, capítulo 14. Mas ali, quando tudo parecia estar mais pacato, na beira do mar, aquele mar tão lindo, aquele vermelho é efeito dos corais, é uma das faunas marinhas mais ricas do mundo. Meus olhos puderam ver, de manhã é salmonado e no entardecer é um vermelho cor de sangue. Deus seja louvado por um espetáculo tão fenomenal da natureza. E aquele povo assistindo isso depois da escravidão. Mas Deus tinha ainda obras extraordinárias que, se disséssemos faraônicas, seriam pequenas demais. Deus é mais do que qualquer faraó. Ele é Jeová dos exércitos de Israel, do exército da tua vida, que vem para te libertar. Exército de anjos, meu irmão, anjos, minha irmã, todos preparados para servir você. Não é eu que estou dizendo, é Deus. Está em Hebreus 1,14. Salmo 103, 20. Confere se você não consegue crer. E quando foi observado pelos vigias que Faraó vinha com seu exército para levá-los novamente à escravidão, foi quando um povo apavorado clama aquele humilde pastor, mas agora pastoreando o povo de Deus e até estrangeiros em meio ao deserto, que porque tinha ele os tirado do Egito para morrer naquele sofrível deserto. Mas Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Quando ele foi pedir que Deus interferisse naquela causa, Deus simplesmente deu uma ordem. Sempre que você precisar de um milagre, Deus vai te dar uma ordem. Fique preparado, porque esta mensagem tem ordens de Deus para mudar a tua história. Magnificado seja o nome de Jeová. O mar não se abriria se o povo não marchasse. Eu posso perguntar para você: por que você não está em marcha? Por que você não adere ao exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Jeremias 17, 7. É Deus que disse. Então respira fundo. Prepara o teu punho para empunhar o mastro da bandeira ensanguentada do teu príncipe. Emanuel, Deus comigo, Deus contigo, Deus conosco. Aleluia, Emanuel. Porque no exército de Deus tem os portas-bandeiras. E o próprio Moisés disse, Jeová disse, que em hebraico, transliterado para o português, é Jeová é a nossa bandeira. Ó Senhor das alturas, ó bandeira nossa, ó Senhor dos livramentos, dos sinais, dos prodígios que marcaram a eternidade. Sim, você conhece a história. O mar, imediatamente, ao toque do cajado de um pastor, era tudo que ele tinha na mão, um cajado. Assim que Deus disse, toque o teu cajado. E aquele cajado
comandou a abertura do mar. Foi dividido em duas partes, 2 paredões. E mesmo sendo aquela península de 4.000 metros de profundidade, Deus construiu uma passarela para o seu povo ir para o outro lado de Baal-Zephon. Deus seja exaltado pelas proezas e pelos prodígios que continua fazendo, porque Ele disse, não eu, o Senhor não mudo. Malaquias 3:6. Jesus Cristo é o mesmo como ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, verso 8. Você deve acreditar, porque tudo é possível aquele que crê. Marcos 9, 23. Eu sei que isso aconteceu há milhares de anos. O povo atravessou o mar a seco. O povo atingiu o outro lado da margem. Ele foi conduzido por uma nuvem de poder. Não é uma nuvem de vapor, é de poder. Nuvem de anjos que encobriam a glória de Deus manifestada acima dela. Era Deus conosco, Deus cumprindo o seu nome, a sua palavra, o seu ministério celestial. Nunca vos deixarei, jamais os abandonarei. É Deus que falou outra vez, 31:8, do livro de Deuteronômio. Você pode crer, está tudo escrito. Eu apenas sou um porta-voz. E por acaso tenho provado disto nos momentos mais amargos da minha vida. Ele sabe da sua amargura. Ele conhece a intensidade da tua dor. E como as minhas eram tão intensas, as literais e as emocionais. Sabe o que Ele fez comigo, Fernando Nunes? Ele me propôs que nunca mais eu tivesse dores. E nunca mais eu tive. Outubro de 2024, completou 21 anos, sem qualquer dor. Eram diárias, 29 anos de dores diárias. 9 analgésicos por dia. 7. Mas Deus tinha um plano. Eu só precisava firmar uma aliança de cura, uma aliança antidor, uma aliança que iria transformar a minha vida. Ele sabe das tuas aflições e no auge das minhas, ali estava Ele, oferecendo os seus braços fortes para me tirar do redemoinho das minhas aflições e me colocar num lugar seguro. Ao ponto que eu posso dizer hoje para você o que eu disse o salmista: esperei com paciência no Senhor. Sim, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Sim, um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor dos exércitos de Israel. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira, mas tem os olhos fitos em Jeová dos exércitos de Israel. Salmo 40, 1-4. Louvado, exaltado seja o nosso grande Deus. El Shaddai, o Senhor das riquezas inesgotáveis, é o significado deste nome em hebraico. Ó Todo-Poderoso, ó Senhor, carregado de poder, vestido de glória, como dizia Paulo. Ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os teus juízos,
os teus pensamentos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos, inalcançáveis para réis mortais como eu, como nós. Mas o Senhor ama revelar o caminho, a verdade e a vida. Eu não falo uma vida qualquer, Pai, a vida abundante pela qual Jesus veio para ofertar àqueles que verdadeiramente querem provar dela. E eu não preciso ser vidente, Pai. Há irmãos entre nós, há amigos entre nós, há pessoas sofrendo entre nós, há enfermos entre nós, há angustiados, há desesperançados, que precisam conhecer o teu caráter. E a melhor maneira é através da tua palavra, dos teus testemunhos e dos testemunhos daqueles que viveram os sinais e prodígios de um Deus, operador de maravilhas e que nunca muda. Aleluia, eternal. Pai, eu confiro diante do teu trono. Eu peço que o Senhor ponha a sua mão, Pai, as mesmas marcadas por cravos em Cristo Jesus, para ser a favor daqueles humildes e contritos de coração, daqueles que querem desistir, Pai, desistir de esperar no homem, desistir de olhar para o homem, seja filho, seja cônjuge, seja quem for. Não há esse texto na Bíblia. Se não há, é porque não é a recomendação dos céus. A tua palavra é: olhai para Jesus, autor e consumador da fé, onde o milagre, onde a guinada, onde tudo vai acontecer. E eu rogo por esse celestial poder, o poder de manter meus olhos fitos em Cristo, em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Amado irmão, amado amigo e amiga, passe para os seus contatos esta mensagem, se ela fala ao seu coração. Vamos ajudar pessoas a revitalizar a sua fé, a sua esperança. Deus mandou gravar essa mensagem para você, para compartilhá-la depois que você se alimentar dela. Eu me alimentei primeiro para mim e agora eu compartilho com você. Deus, o operador de maravilhas, está pronto. Ele quer aprontar agora a gente para provar das suas maravilhas. Em nome de Jesus. Obrigado por compartilhar.